E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e como eu prometi, uma rotina pro canal, né? Vamos fazer uma coisa caprichada. Agora eu disse pra vocês que o negócio ia dar certo. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a grande série Como se tornar um Speedcuber profissional. Então vamos lá finalmente entender e desvendar os mistérios desse grande puzzle chamado de cubo de Rubik. Então roda a vinheta que hoje nós vamos falar sobre cruz e F2L intuitivo. Então vamos lá galera, vocês já tiveram uma noção mais ou menos de como é resolver o cubo mágico de forma profissional usando o método conhecido como CFOP. No primeiro vídeo que eu postei aqui nessa playlist eu fiz uma introdução, massa, expliquei. E hoje nós vamos falar sobre o F2L intuitivo e a cruz. Basicamente galera, quando vocês começam a aprender a resolver o cubo mágico, vocês entendem que, bom, vamos fazer uma cruz aqui em cima, na parte amarela, e depois descer essa cruz pra cá, né, que fica muito mais fácil. De primeira para aprender, realmente fica muito fácil, é muito tranquilo. Mas quando você está mirando em algo mais avançado, em algo que seja mais rápido e eficiente, fazer todo esse processo aqui é muito dispendioso, falando em questão de tempo. Então a primeira coisa que você tem que aprender é como fazer uma cruz de um modo eficaz. E é isso que eu vou falar para vocês agora neste vídeo. Então vamos lá para a mesa e vamos desvendar os mistérios da cruz. Vamos lá galera, vamos entender aqui como é que funciona, né, o processo. Primeiro eu vou dar uma embaralhada aqui, né, pra gente começar nossos experimentos. Então galera, a primeira coisa para vocês entenderem, né, de como seria o processo de você resolver um cubo mágico de forma profissional, é entender que existe um período de inspeção antes de você começar a resolver. Esse período dura 15 segundos, mas é importante você também saber usar esse período, esse tempo, com eficácia. Então a primeira parte você vai primeiramente achar as quatro peças brancas que constituem a cruz. No meu caso, tem uma aqui, ó, a branca com azul, a branca com a verde, e a branca com vermelho e a branca com laranja. Nesse caso, galera, a branca com laranja está alinhado com laranja. É um ponto positivo? É, mas é importante entender que mesmo estando alinhado, a gente precisa entender que às vezes vai ter que desalinhar para depois alinhar de novo. Então vamos buscar aqui juntos a melhor forma de resolver essa cruz. É sempre bom buscar formas curtas, ou seja, com o mínimo de movimentos possível. Então para isso vocês vão ter que entender que posicionando o cubo com a parte amarela para cima e a parte branca para baixo, vai existir uma relação de oposição entre as cores. O vermelho fica sempre oposto ao laranja, 180 graus. O verde fica sempre oposto ao azul. E o verde fica sempre à direita do vermelho, ó. Nesse caso vai estar invertido para vocês, por causa do vídeo, né? Mas, olhando do ponto de vista de quem está resolvendo aqui, vai ficar o verde vai ficar sempre à direita do vermelho. Então vamos lá analisar juntos. A gente já tem aqui, ó, o verde, se vocês analisarem, ó, se eu descer o verde para cá, o azul já vai ficar posicionado à direita dele. Isso é incorreto. Mesmo que a gente tente realmente descer aqui e formar a cruz, não importa a movimentação que a gente faça, alinhando o verde com o verde ou o azul com o azul, não vai ser vantajoso fazer isso, porque não está condizendo com a ordem que eu falei para vocês. Porque o azul tem que ficar oposto ao verde, então vamos voltar para a posição inicial. Se eu vim aqui alinhar, ó, já vai ficar alinhado o vermelho com o vermelho e o verde vai ficar aqui. Olha galera, presta atenção. Vocês viram que eu subi aqui, ó, essa parte e alinhei, tá vendo? E aí eu posso fazer uma jogada inteligente. Posso já alinhar aqui atrás, ó, com o azul. Aí eu alinho, faço o movimento para colocar ele no lugar e depois já faço 180 graus aqui, ó. E aí eu já encaixei 3 pecinhas importantes para minha cruz. E aqui a gente pode fazer uma jogada de encaixe mesmo, que até um vício meu, né? Essa jogada nem sempre é vantajosa quando você quer realmente otimizar, mas eu costumo jogar para minha direita, né? Fazer o alinhamento, tá vendo? Descer e voltar a peça que tinha saído do lugar. Mas nem sempre isso é vantajoso. Existem outros métodos. Eu posso, por exemplo, jogar ele para cá, para minha direita, desalinhar o resto, colocar ele no lugar e alinhar de novo. É uma jogada também até mais eficiente do que a que eu costumo fazer, né? Que é a jogada de encaixe. Jogar para o lado, alinhar, descer e voltar. Então eu vou fazer agora outro exemplo para vocês, beleza? Olha galera, aqui esse exemplo é bem interessante porque não tem nada alinhado. E visualmente falando, ó, o verde já é oposto ao laranja, já está errado. O vermelho já também não está na posição tão favorável, assim, olhando de primeira. E o azul está aqui junto com o verde.
Teoricamente não seria bom, mas eu vou mostrar pra vocês que pode ser vantajoso sim. Vamos fazer primeiro uma análise. Se você fizer um giro de 180 graus aqui, ó, na parte de baixo, você vai perceber que o verde que tá aqui e o azul que foi pra cá ficaram opostos. Isso é extremamente vantajoso. É realmente vantajoso. Então, a gente pode fazer esse giro duplo. Depois que nós fizermos o giro duplo, ó, vamos deixar ele lá. A gente pode já fazer um alinhamento aqui, ó, cabuloso, se liga. Faz aqui, desce o verde e vai ficar aqui, ó, oposto. Tá alinhado errado, ok, mas a gente pode consertar isso depois. Aí beleza, fizemos aqui um mínimo de movimentos, ou pelo menos tentamos, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, tá vendo que o laranja tá alinhado com o vermelho? Isso pode ser desvantajoso, mas na verdade é vantajoso, porque o laranja está oposto ao vermelho. Com um giro de 180 graus eu conserto isso. Então, como aqui já está desalinhado, ó, eu já faço um alinhamento errado de propósito, colocando o azul com o verde e o verde com o azul. Que eu já posso colocar essa pecinha aqui, ó, no lugar. E aí já está faltando a última peça, que é a vermelha. Aí eu posso fazer aquela jogada de encaixe e depois girar 180 graus, mas isso não é vantajoso. Por quê? Eu já vou ter que mexer aqui embaixo. Então é muito mais fácil que eu mexa aqui embaixo de uma forma que eu consiga encaixar essa pecinha aqui da forma mais eficaz. Ou seja, aqui nesse caso eu posso deixar aqui na frente, ó. Deixo aqui na frente, deixo o espaço vazio aqui na frente também, tá vendo? Aí eu faço a jogada, ó. Abaixou. Aí na hora que eu abaixar, já vai alinhar aqui, tá vendo? E depois eu só vou abrir espaço, né? Porque se eu descer aqui, ó, vai sair. Então eu vou ter que abrir espaço jogando essa cruzinha pra cá e, ó, já fez o movimento. Se vocês se perderam, vamos voltar aqui de novo. Pra onde estava? Se eu não me engano, estava sim. Isso. Perfeito, ó. O vermelho, a pecinha vermelha estava aqui na minha mão direita. E a cruz estava alinhada com os seus lados opostos, né? O azul com verde, laranja com vermelho, azul com verde. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou, nesse caso, vou fazer uma rotação aqui para vocês. Vou rotacionar o cubo. Vou deixar o vermelho aqui na minha frente, ó. Vermelho eu falo da pecinha branca com vermelho. E aí, já deixei aqui na minha frente. Eu já faço a jogada para abrir o espaço, né? Coloco o espacinho aqui embaixo, ó. Que assim eu posso fazer a rotação da parte frontal com tranquilidade. Então eu vou lá, faço aqui e já alinho, tá vendo? E aí depois é só alinhar e descer. Felicidade! E agora vem uma dica de ouro. Vou fazer mais um exemplo para vocês para mostrar essa dica, beleza? Galera, na hora da dica de ouro, o meu celular deu ruim. Acabou o espaço de armazenamento e parou a gravação. Então eu gravei um montão de coisa sendo que não estava gravando. Né, fazer o que? Acontece. Mas vamos fazer agora, falar para vocês a dica de ouro e já partir pro F2L intuitivo, beleza? Eu já tinha até feito a F2L intuitiva a gravação, ó, vocês podem ver que estava feita aqui já. Enfim, né, fazer o que? Vamos lá para a dica de ouro. A dica de ouro é vocês evitarem rotacionar o cubo mágico, porque você ficar rotacionando durante a resolução perde muito tempo, gasta energia, e você pode também se perder no meio da resolução. Então é completamente desvantajoso. Vou passar uma dica para vocês resolverem a cruz sem rotacionar. Mas lembrando que a cruz é uma etapa, galera, que é muito de cada um. Existem métodos para você turbinar, mas você não consegue ter um algoritmo fixo para poder resolver a cruz sem rotacionar ou de alguma outra forma. Então, aqui eu fiz exemplo aleatório. Vamos observar como é que a gente pode fazer para não rotacionar. Primeiro ponto, evitar rotacionar inclui você encontrar a melhor posição para começar a resolver o cubo. Porque às vezes você deixar isso aqui para frente não vai ser vantajoso, e aqui também. Então na hora da inspeção já verifica isso. E você também tem que ter domínio aqui, ó, dessas partes aqui de fazer esses movimentos assim, ou esses movimentos assim, para vocês, ou seja, tem um bom feature trick, que chama, né? Para vocês conseguirem fazer uma boa resolução sem rotacionar. Então já vamos observar que tem o vermelho aqui e o laranja aqui. Se eu jogar o laranja para cá, ó, já fica oposto ao vermelho, tá vendo? Ó, laranja aqui, vermelho aqui. Ó, para vocês visualizarem, fica oposto. E aí, nessa, eu dei sorte porque aí se eu colocar o vermelho na frente, ó, e descer esse verde que tá aqui, ó, vocês já podem observar que o verde ficou na direita do vermelho. Então foi uma resolução de sorte. E o azul já veio alinhado com o verde, que é oposto ao azul. Então foi muito vantajoso. Vou mostrar pra vocês. Vamos tentar escolher o melhor lado aqui. Deixa eu pensar como é que vai ser. Eu acredito que deixar o verde, esse verdinho aqui, ó, pra frente, e esse branco com laranja também vai ser vantajoso. Eu vou fazer um movimento de F', já vou fazer esse alinhamento aqui. Vou fazer um movimento de R', para poder deixar o laranja aqui oposto. E o movimento de F' de novo, para poder deixar aqui, ó, já alinhado do jeito que eu quero. Só que aí o azul saiu da posição. Aí, para evitar rotacionar, o
que a gente faz? A gente deixa um espaço aqui na frente para poder colocar o azul de volta lá, sem tirar a pecinha que tá aqui já. Então, nesse caso, o espaço vazio tá aqui, ó. Vou fazer um D2. E aí vai ficar um espaço vazio. Agora eu posso fazer um F para colocar o azul de volta alinhado com o verde, como vocês podem observar. E depois é só jogar o espaço vazio para cá. Tá vendo? O espaço vazio tá aqui, eu jogo para cá para poder colocar o azul. E já vai ficar alinhado o laranja com o vermelho, que é o oposto. E aí eu desço o azul e depois faço uma rotação de 2D, né? D2, para poder colocar tudo no lugar. Meu Deus, Carol, como é que você pensa nisso tudo em 15 segundos? Na verdade tem que ser em bem menos do que 15 segundos. Muito treino, galera, muito treino. E essa análise, tem que ver a análise de resoluções que eu vou postar aqui no canal, esses exemplos que eu falei pra vocês, de outros speedcubers também, pra pegar o jeito. Então eu vou tentar voltar aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço pra voltar pro início, onde é que eu tava. Como é que... Acho que eu não vou conseguir lembrar não, hein, galera. Eu não consigo fazer, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Aí, tava desse jeito. Assim, isso. Tava desse jeito aqui. Então vamos tentar refazer aqui pra vocês observarem, ó. Já observei que o azul tá alinhado com o verde, que é o oposto a ele, que o verde já tá à direita do vermelho, e isso já é vantajoso. Já percebi que se eu jogar pra cá, o laranja fica oposto ao vermelho, e aí se eu fizer o resto da jogada, né, vai ficar nessa forma aqui. Aí eu vou ter que procurar um espaço vazio, bem aqui, que ele tá, jogar ele pra cá, pra poder ter liberdade pra mexer nessa camada aqui sem alterar o resto da cruz, pra poder finalmente alinhar o azul de novo com o verde, para ficar oposto. Aí para poder descer ele, eu tenho que colocar o espaço vazio para cá. O espaço vazio tá aqui, desci, e aí depois que eu coloquei o espaço vazio aqui, é só alinhar com um D2. Consegui refazer, galera, é sobre isso. Então agora vamos para o F2L. O F2L você tem que resolver as duas primeiras camadas. E vou falar para vocês hoje sobre o F2L intuitivo. No F2L intuitivo, você cria os seus próprios métodos de resolver as duas primeiras camadas a partir de um norte, a partir de um guia que eu vou mostrar aqui pra vocês, sem decorar necessariamente todos os 41 casos do F2L. E aí, depois eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre todos os 41 casos. Vai ser um vídeo bem longo, mas enfim, é a vida. E aí, pra vocês terem um norte, vocês têm que tentar chegar nos casos principais de F2L. Que nesse caso, já tenho aqui mais ou menos feito. Tá vendo aqui, ó? Vocês têm que procurar um par. Branco, laranja, azul. O par dele vai ser laranja e azul. Que já tá aqui, ó. Só que tá invertido. Nesse caso, eu posso, se vocês pararem para pensar, lembrarem da jogada da pesca, o laranja e o azul, se ele estivesse lá do outro lado, ó, já daria para fazer a pesca e alinhar. Vocês percebem? Então vamos lá, vou voltar para cá. E aí eu posso tentar chegar na jogada de pesca, que é uma coisa que eu fazia muito. Então vou deixar o posto e agora é só fazer a pesca. Então vou alinhar laranja com laranja, nesse caso está alinhado com vermelho. Laranja com laranja, alinhou. Outra coisa, tentar não rotacionar o cubo. Então, se você está alinhado, você tem que aprender a fazer a jogada de pesca ao contrário, né? Para trás. E aí, é uma coisa que você tem que treinar também. Nesse caso, eu já treinei. Aqui, ó. Já alinhou, jogou e colocou no lugar. Olha que coisa maravilhosa. Outro par que vocês têm que procurar... Eu vou ter que fazer de propósito aqui, não acredito. Aí, vamos fazer uma coisa de propósito. Aqui... Não, ele não quer ir. Aqui, pronto. Vocês têm que tentar chegar nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Onde tem um par já feito para vocês encaixarem. Para encaixar, galera, é simples. Deixa aqui, ó, pra frente a partinha branca. Encontra onde ele vai ficar, que nesse caso aqui, ó. Vermelho, azul, vermelho, azul. E aí você vai jogar pro lado. Vai levantar aqui a parte onde ele fica, que ele vai ficar aqui. Colocar ele no lugar dele, alinhando. E depois eu botar de volta. Para vocês chegarem nesse caso aqui, ó, é importante vocês buscarem ele. Às vezes pode estar assim, separado. Se vocês observarem que é da mesma cor que em cima, já sabe que se vocês rotacionarem duas vezes em cima, vai alinhar. Eles também podem estar assim, calma. Assim, a uma distância menor, mas é só vocês diminuírem o número de rotações aqui em cima, já alinha. Eles podem estar assim, meio escondido, ó. Tá vendo que ele tá aqui? Aqui tem várias formas. Eu posso deixar nessa posição aqui, ó, com o vermelho, a 90, a peça que eu quero, separada dessa forma aqui, ó. Um nesse canto e outro nesse outro canto. Abaixar esse canto aqui, tirar ele e já chegar nessa forma aqui que eu já sei como é. Que é assim, abaixando, dois em cima e alinhando. E aí, vocês têm que buscar esses casos, galera. Infelizmente, felizmente, o F2L intuitivo é bem se vira nos 30 mesmo. E aí, quando você chega nesse caso, é só colocar ele no lugar dele, bonitinho. E aí, outro caso que tem é quando... Isso aqui é uma pesca disfarçada. Pra mim, é uma pesca disfarçada. Por quê?
Tá vendo que aqui tá, se você alinhar, ficou oposto, ó, verde com vermelho e vermelho com verde? Então, se você tentar jogar essa pecinha aqui pra cima, vai ficar no formato de pesca. Observe. Vou jogar aqui, ó, pra cá, pra poder... Porque se eu mexer aqui, ó, vai sumir. Não vai ser bom. Então, vou jogar ele pro outro lado, pra poder conseguir mexer aqui nessa camada tranquilamente. Vou subir essa camada. E aí, pra poder descer essa camada aqui de volta, eu tenho que abrir um espaço. Nesse caso, o espaço tem que estar aqui, ó, nessa linha. Então, essa pecinha aqui, ó, tem que sair daqui. Ela vem pra cá. Então, aqui tá com espaço liberado, eu posso descer de novo. E aí, ficou na pesca disfarçada, ó. Só fazer a pesca. Aqui, ó. Vocês podem observar que aqui tá verde com verde. E o verde tá aqui, ó. Agora é só fazer a pesca. Pam, pam, pam. Perfeito, galera. Ótima coisa. Agora, o último dica de ouro para vocês pegarem de vez F2L intuitivo é sempre procurar um espaço vazio para mexer. Porque tá vendo que aqui já tem 3 pares colocados? Então eu tenho que mexer em espaços vazios. Ou seja, se eu quero mexer nessa camada aqui, que eu vou ter que mexer, tirar e colocar coisa, vai sempre no espaço vazio onde não tem nenhum par colocado. Então vamos lá. Tá vendo que essa pecinha aqui, ó, já sabemos que o par dela é esse aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, vai ficar numa jogada de alinhamento, né? Que eu teria que fazer isso aqui para poder consertar. Mas talvez isso não seja a jogada mais inteligente. Mas eu posso fazer também, ó. Eu subir, mexi em cima para tirar ela daqui, porque na hora que eu descer ela vai voltar, porque eu tenho que descer esse aqui. Tirei. Aí ficou um espaço vazio aqui, ó. Não tem nada que é importante agora. Aí eu posso descer e aí ficou naquela coisa que eu já falei para vocês, que já é conhecida, que é quando tem a mesma cor em cima. E aí é só você, novamente, se você vai mexer aqui, ó. Se eu fizer assim, tá vendo que já saiu esse par que estava no lugar dele? Porque eu deixei a parte de trás com espaço ocupado. Eu tenho que deixar no espaço vazio. O espaço vazio tá bem aqui. Então eu vou descer, o 2 alinhou. E aí ficou aqui num ponto só de encaixar. Mas existem outras formas também, galera. Vou mostrar pra vocês que existem outras formas também de vocês resolverem esse probleminha. Pronto, aqui ó. Aqui dá pra fazer uma pesca disfarçada, ó. Por quê? Se eu levantar essa parte verde aqui, ó, vai ter uma relação de oposição, né? Porque aí vai ficar o verde pra cima e o laranja pra cima e eu posso fazer a pesca. Aí sempre lembre de deixar o espaço vazio. O espaço vazio tá aqui, ó, então eu posso mexer tranquilamente. Tirar ela daqui, porque eu vou ter que voltar isso aqui pro lugar, jogo pro lado e devolvo o par que já estava feito pro lugar dele. E aí ficou na pesca disfarçada, ó. É só alinhar e colocar no lugar. E é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Fiquem para a próxima porque nós vamos falar sobre OLL 56 casos para resolver essa partezinha de cima de uma vez só. E a PLL, nesse caso, ó, olha que interessante, caiu numa coisa muito fácil aqui, ó. É um caso bem tranquilo. Já resolveu, vocês vão aprender a fazer isso. E depois a PLL, que é para ajustar esses cantinhos aqui, que nesse caso, se eu não me engano, o algoritmo é esse. Prontinho. Vocês vão aprender a fazer isso com muito mais velocidade, sem ter que ficar se importando com aquele bendito L que a gente fazia aqui na camada de cima, no método básico, né? Não vai ficar tendo que se preocupar, não. Agora é só ser feliz. Também vamos falar sobre F2L de fato, que são 41 casos. Então, fiquem pro próximo vídeo. Não percam e não percam também a vontade de treinar, galera. Porque quando você começa a treinar o CFOP, vocês às vezes dá um desânimo, porque é muita coisa e você às vezes quer participar de campeonato logo. Participe do campeonato mesmo estando no método básico, porque é importante para estimular vocês. E sejam persistentes e tenham principalmente piedade com a memória de vocês, tá bom? Porque eu lembro que tinha época que eu queria decorar 3, 4, 5 algoritmos por dia e no final das contas eu não aguentava, eu acabava esquecendo algum. Então tentem manter mais consistência do que quantidade, porque se vocês exagerarem na quantidade de algoritmos por dia, você pode acabar esquecendo, não vai adiantar de nada. Então é isso, falou e até a próxima, galera!